só quero te contemplar. O seu amor me trouxe aqui pra entender que sou de ti. De outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. Sou dependente da tua glória, fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença, eu só quero te contemplar. E eu só quero te contemplar. Amém? Aleluia. Aplauda o Senhor nesta manhã, amém? Amém. Mário, você nos concede a palavra, por favor? Oportunidade está nas suas mãos. Amém. Amém. Quem quiser uma oportunidade, amém, de trazer uma palavra, você tem liberdade aqui. Rapaz, o Senhor sempre está nos guardando, nos livrando de todo mal, a cada momento, né? E semana o pastor está lendo a carta de Apocalipse, mas está muito bom. Eu não quero perder, não, né? E a gente tem um café, depois vamos para a leitura, tá muito bom. E estava falando um pouquinho de mim na quarta-feira, né? Contando o seu passado, né, Mário? Fiquei Contando o sabendo. passado, mas Uma história do passado, quarta-feira no estudo aqui. Quem veio está sabendo a vida do outro. E assim, Quem veio, veio. e Deus sim, nos liberta quando nós queremos também, né? Amém. Depende de nós. E assim, bebia, fumava, né? E Deus foi. Um dia alguém me entregou a palavra de Deus, né? E aí entreguei minha vida a Jesus, ele me libertou. Mas tem coisa dentro de mim que sempre precisa mudar. Eu acho que é de todos nós, né? Amém. Mas conforme o tempo, Deus vai nos tratando. E isso aí fala um pouco de mim também. Do 1994, né? E eu fui uma festa e cheguei, estava vindo da festa meia-noite e tal. Cheguei lá, tomei uns 4 a 5 tiros. Eu nunca tinha escutado isso. Tiro? Sim, sim. Pipoco? Eu tiro aqui, tem uma bala aqui na coluna, entrou outra aqui na coluna, mas saiu, entrou uma aqui, apareceu, o médico tirou. Então, Deus tinha um plano, eu não tinha conhecido Jesus ainda, mas Deus tinha um plano na minha vida, Amém. né? O plano de Deus, Ele sabe do meu coração. Amém. Então, o médico falou, mas no meio de 100, sobrevive um, então um foi você. Glória a Deus.
E lá para cá eu conheci Ana, isso aí foi em 1999, 94 foi esse ano. A Ana que mudou 99. sua vida, então. Né? Aleluia, Ana. E Glória a eu Deus creio por sua assim, vida. em 1900, deixa eu ver, 94, alguém já estava orando por mim, né? Antes de eu conhecer a Ana. Alguém já estava orando por mim lá, eu conheci a Ana e tal, e a gente trouxe para Jesus. Então, Deus sempre tem um plano para cada um, né? E eu creio assim, quando nós saímos da nossa casa, Deus está nos guardando, Deus tem os anjos dele que nos guardam, que nos livram, né? Aqui eu gosto de ler Salmos 91, as pessoas que procuram segurança no dia do batismo e se abriga na sombra protetora e todo-poderoso, pode dizer a ele: Senhor Deus, tu és o meu defensor, é o meu pastor, tu és o meu Deus, eu confio em ti. Deus livrará você do perigo do escuro e de doença mortal. Amém. Ele cobrirá com a sua asas. Debaixo dela vocês estarão seguros. Amém. A fidelidade de Deus nos protege com um escudo. Você não terá medo do perigo da noite, nem da seta que dura o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem do mal que malta o meio-dia. Amém. Ainda que 1000 pessoas sejam mortais ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Amém. Você olhará e verá como o mal são castigados. Você fez o Senhor Deus seu protetor e do batismo seu defensor. Por isso, nenhum deste acontecerá. Violência não chegará perto da sua casa, Amém. porque Deus mandará que o anjo dele cuide de você para proteger onde quer que você for. Ele verá segurança com as suas mãos, deixa eu ver aqui, verá segurança com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés seja ferido na pedra. Com os pés você esmagar leões de cobra, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aquele que me ama. Amém. Protegerei o que me reconhece, que eu sou o Senhor. Amém. Quando ele me chamar, eu responderei, estarei com ele. Na hora difícil, eu o livrarei e farei com que seja respeitado. Como recompensa, eu darei vida longa e mostrarei que eu sou o Senhor Salvador. Então, eu creio que quem saiu das suas casas, Deus sempre tem anjo nos guardando, nos livrando do mal. E como diz aqui no Salmo 11, Deus mandará que o anjo dele cuide de você para proteger onde quer que você for. Amém? Sempre Deus está nos protegendo diariamente. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde todos os momentos. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Esse é o nosso Deus. Amém. Se Ele trouxe o Mário, depois de todos esses pipoco no corpo aí, vivo para servi-lo, o nosso Deus é o Deus da graça, do impossível, do amor sobre todos nós. Amém? Vamos adorar a esse Deus nesta manhã. Feche seus olhos. Lembre-se de situações aí que parecia impossível você sair. Sabe? Aqueles estreitos que a gente entra, porque a gente às vezes procura umas encrencas, né? A gente faz algumas coisas que nos colocam em situações bem difíceis. Aí Deus, com toda a sua graça, todo o seu amor, vem e nos traz livramento, socorro. Isso é prova do amor dele por nós, do tanto que ele está interessado na nossa vida, interessado na nossa integridade, interessado na nossa salvação. Se eu puder testemunhar um dia também, Mário, eu não levei tiro como você, mas eu sei de situações que eu mesmo procurei, achei encrenca, e Deus com graça foi lá e me libertou, sabe? Talvez eu tenha que viver muitos e muitos dias ainda para agradecer tamanha graça que Ele fez ao me alcançar e me tirar de onde eu estava. São poucos os dias que a gente vive nessa terra para agradecer a bondade do Deus poderoso conosco. Amém. Vamos adorá-lo. Majestoso.
majestoso, tem todo o poder. Abriu o mar pra eu passar, me fez andar por sobre as águas. O Deus do impossível está aqui. Abriu o mar pra eu passar, me fez andar por sobre as águas. O Deus do impossível está aqui. Não há outro maior que o nosso Deus, majestoso, tem todo o poder. Não há outro maior que o nosso Deus, majestoso, tem todo o poder. Abriu o mar pra eu passar, me fez andar por sobre as águas. O Deus do impossível está aqui. Abriu o mar pra eu passar, me fez andar por sobre as águas. O Deus do impossível está aqui. Vejo tua cura sobre nós, o teu poder reinando aqui. Toda a corrente indo ao chão e as muralhas vão cair. Vejo tua cura sobre nós, o teu poder reinando aqui. Toda a corrente indo ao chão e as muralhas vão cair. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Nome maior que o seu não há. Ele é Yahvé. Abriu o mar pra eu passar,
impossível está aqui. Amém. Como a gente precisa dele. Amém. Como aconteceu aqui agora, às vezes do nada, de uma forma tão inesperada. Algumas coisas acontecem na nossa vida. A gente pode se preparar, a gente pode orar, a gente pode ler a palavra, a gente pode ir ao culto, a gente pode ter vida com Deus, mas às vezes algumas coisas inesperadas nos acontecem. Isso não é prova de que você não tem o Senhor, ou porque você não o ama ou não o serve. Não é. Mas são formas de você ser fortalecido na sua fé. São formas do inimigo nos atacar para ver se ele consegue nos tirar da presença de Deus. Os inimigos são assim, eles surgem do nada, de forma inesperada. Mas aquele que mantém a vida no Senhor, ele consegue na hora da aflição clamar ao Senhor. Ele consegue na hora da aflição invocar o nome do Deus Todo-Poderoso. Ele consegue na hora da aflição saber que ele tem um socorro bem presente em todo o tempo. Sabe, então não questione a sua fé nos dias difíceis, não questione. Mas lembre-se que nos dias difíceis você tem um Deus Todo-Poderoso que vai adiante de você e cuida do seu amanhã. Sabe, simplesmente o adore, simplesmente chame pelo nome dele, chame pelo nome de Jesus, porque ele está presente em todo o tempo. Amém? Que a presença de Deus seja algo que arde dentro de nós, sabe? Que seja a nossa maior busca, que seja o nosso desejo intenso mesmo do coração. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Tira meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós?
seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Eu oro para que nossos corações sejam queimados, Pai, pela Tua presença, que nós possamos ser lenha viva, onde a gente busca estar na Tua presença, onde a gente procura o Senhor, e que não seja só na necessidade, na hora de que eu preciso, Jesus me ajuda, mas que nós procuramos o Senhor 100% do nosso dia, onde nós podemos queimar 100% do nosso dia, onde nós podemos ser fruto que planta sementinhas na vida das outras pessoas, que elas possam sentir e ver Cristo sendo refletido na nossa vida, para que outras pessoas conheçam de Ti, Pai, para que as pessoas vejam quem Cristo é, encontrem o amor e também possam queimar pelo Senhor Jesus, para que a gente não venha só para cantar e para dizer palavras bonitas, mas que nós possamos derramar da nossa glória para o Senhor Jesus, para que quando a gente vier na igreja ou na nossa casa, nós possamos fazer que o Senhor, para que o Senhor possa ser honrado e glorificado, Jesus. Que não sejam só palavras bonitas, mas que sejam adorações, Pai. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, ao meu encontro, já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto, tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Abandona
teu encontro. Já não sou mais o mesmo. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. E tu és Deus. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? E A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda E a Ele, só a igreja. A Ele. Toda honra e toda glória. E a Ele. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Aleluia! Aleluia! Amém, Jesus. Amém, Pai. Nós te adoramos nesta manhã, Deus. Que tudo em nós, Pai, exalte ao Senhor, exalte o teu favor por nós, exalte o teu amor por nós, a tua graça que nos alcançou, Deus. Pai, que nem um dia possamos nos esquecer, Pai, de tudo que o Senhor tem feito por nós, está fazendo e ainda fará, Pai. Que os nossos lábios cantem continuamente ao Senhor, porque Tu és bom, Pai, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ainda que a gente tenha medo do amanhã, aflição do amanhã, ansiedade pelo amanhã, a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias duram para sempre, Deus. Então nos ensina a descansar em Ti, a confiar em Ti e a viver para Ti, Deus. Assim nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, seja bem-vindo nesta manhã. Sejam bem-vindos nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Amém. Achei lindo quando o Mário falou sobre quem ele era, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de lembrar desse nosso passado ruim, de quem nós éramos antes de Cristo nos alcançar. E eu creio que um testemunho de transformação, ele fala do passado, sim, mas ele não exalta o passado, né? Às vezes a gente conta coisas que a gente fez antes de Cristo com uma certa vantagem. Ah, eu era malandro, eu era isso. Não, isso é vergonha para nós, mas é glória para o nosso Deus. Então, assim, o nosso testemunho tem, sim, que mostrar a nossa fragilidade, a sujeira que vivíamos, e tem, sim, que mostrar a grandiosidade do amor de Deus por nós que nos alcançou. E eu acho que quando a gente fala de ofertar, de dizimar ao Senhor, ainda que a gente possa entregar ofertas preciosas, ainda que a gente possa entregar o dízimo corretamente todos os meses, sabe? Você ser bem zeloso em separar 10% da sua renda e consagrar ao Senhor já no primeiro momento e já entregar ao Senhor. E ainda que você dizime assim e você escolha ofertar também com excelência. E além de dizimar e ofertar com excelência, você também escolhe ajudar ao próximo, ajudar os que estão com fome, ajudar os que estão passando necessidade. Ainda que quando a gente pede para você, nos ajuda com os cobertores por conta do frio, você faça uma oferta para a gente comprar cobertor.
Ainda que a gente, faça tudo isso com excelência. A palavra do Senhor diz que isso pode ser aprovado diante do Senhor, quando a gente faz tudo certinho. Mas tem uma coisa que a gente não consegue mostrar no exterior para as outras pessoas, mas só o Senhor pode ver. É quando de verdade nós entregamos não somente tudo que está fora, mas é o nosso coração junto com tudo isso. E a maior oferta de amor que a gente pode encontrar na palavra é a que Deus fez por nós. Ainda que a gente possa fazer tudo a Ele, entregar tudo a Ele com excelência. E com entendimento a gente fala, e Deus, além de fazer tudo isso com excelência, eu também quero entregar o meu coração ao Senhor. A gente nunca vai alcançar a oferta que Ele fez por nós. A primícia que Ele entregou por nós. O mais precioso que Ele entregou por nós, que foi o seu Filho. E lá, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. Livro de João, capítulo 3. Fala sobre, eu vou ler do versículo 1 em diante, fala sobre esse encontro de Nicodemos com Jesus. A gente já ministrou isso algumas vezes aqui por esses dias, mas eu quero chegar até um versículo com vocês. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. E Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem velho nascer de novo? Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Fico pensando Lucas dentro da minha barriga agora. Nem daria certo. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Assim, como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Disse Nicodemos. E Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Sabe, a gente pode ser zeloso e assíduo e correto em ofertar, mas tem coisas que a gente ainda não entende. Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aí o versículo que eu queria falar com vocês, da oferta, do dízimo, da primícia. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Quando você for ofertar, quando você for dizimar, quando você for entregar algo ao Senhor, ajudar alguém, um necessitado, entregar comida a um pobre, ser ombro amigo para alguém que está sofrendo, abrir a sua casa para receber uma pessoa com necessidade, socorrer um doente, socorrer um doente, em nome de Jesus, que você se lembre que é por causa do amor dele que a gente faz isso, sabe? Agradeça aquele que se entregou primeiro por você, para que você possa fazer o mesmo pelos outros. Não se vanglorie da sua oferta e nem da sua condição de poder ajudar alguém. Mas antes lembre-se, Deus, primeiro o Senhor me amou. E porque o Senhor me amou, eu também posso fazer
isso por outras pessoas. Sabe, quando você for ofertar e dizimar, Deus, primeiro o Senhor me amou. É por isso que eu posso ofertar e dizimar nesta manhã. Primeiro o Senhor me amou. E é por isso que eu posso entregar o que eu tenho e consagrar o que eu tenho ao Senhor. Isso não é graça minha. Isso não é mérito meu. Isso é do Senhor para mim. Sabe, ainda que você trabalhe o mês todo, ainda que você se esforce o mês todo, e seja digno do seu salário. Porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Ainda que você faça tudo isso, pode acontecer com você, como aconteceu conosco nesta manhã durante o louvor. Tudo apaga. E isso independe das suas forças. Se não for ao Senhor, em nosso favor, a gente não estaria aqui. Então, ainda que você faça tudo certinho, louve ao Senhor, porque você conseguiu trabalhar, conseguiu honrar com os seus compromissos, conseguiu atender os seus clientes, ou os seus pacientes, ou os seus pedidos, e Deus honrou o seu mês. E por isso você está conseguindo entregar a Ele com alegria aquele que Ele te deu, já antes de você esperar receber. Amém? Quem vai nos ajudar com os envelopes nesta manhã? Vem você. O Tony vai hoje. Tá lindo de óculos, hein? O óculos é para ficar no olho. Não é assim, Ramile? Cadê a Ramile? Você vai entregar? Quem precisar de um envelope, levanta a mão. O Tony vai entregar para você nessa manhã, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Jamais poderíamos ofertar, jamais conseguiríamos dizimar na altura da oferta que o Senhor fez por nós, na dimensão do amor que o Senhor derramou por nós, na qualidade da primícia que o Senhor entregou por nós, que foi o teu filho. Ainda que quiséssemos alcançar coisas preciosas, nós não entregaríamos um filho para isso. Mas o Senhor fez isso por nós, entregou o seu filho para alcançar coisas preciosas, que são aqueles que estão aqui, aqueles que servem a Cristo, aqueles que entregaram a vida para o Senhor. Pai, que as nossas ofertas e os nossos dízimos, Deus, eles alcancem as pessoas, Deus. É muito mais do que pagar um aluguel, do que pagar uma conta de energia, do que comprar cobertores para os necessitados neste inverno, Deus. Mas as ofertas e os dízimos, Deus, que o propósito único e principal dela, Deus, seja alcançar vidas para o Senhor. Assim nós oramos. Abençoa a mão daqueles que entregam ao Senhor nesta manhã, Deus. Que eles saibam que o que eles estão fazendo, Deus, não é por coisas materiais, mas é por vidas que o Senhor se entregou por elas e nós estamos ofertando para que elas sejam alcançadas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria chamar a Thalita. Cadê a Thalita? Ela está aí? Não veio? Então, Du, vem cá. Falar do pertencer de ontem. Vocês foram lá. Amém? Bom dia a todos. O que a senhora quer que fale? Ontem nós estivemos lá no projeto, no Pertencer. Fomos eu, a Carol, o Enzo, o Zion, foi a Thalita, foi o Caio, foi a Amelie, a Yandra, a Ramile, o Eric. Estou esquecendo de alguém? Ayla. Só? E aí ontem eles encontraram os amigos deles lá, né? O Benjamin, o José, o Anderson, o Anderson, Reginaldo e mais algumas outras crianças que estavam lá. A gente fez um cachorro-quente lá. A Marcela. Nós fizemos um cachorro-quente lá, passamos uma tarde gostosa lá, brincamos de futebol, fizemos um quiz bíblico lá com eles e foi benção, né? Todos eles gostaram, todos eles participaram e fizemos uma tarde diferente para aquelas crianças, né? Não entendi. E para a gente, obviamente, né? A gente passa tanta tarde com a nossa família, né? E ontem a gente pôde dividir a nossa família com eles, porque eles não têm, tá? Então, isso também é ofertar, né? É ofertar tempo, é ofertar amor, é ofertar aquilo que Deus multiplica sem medida na nossa vida, né?
dia que a gente começa a entender que os planos de Deus, eles são muito maiores por conta das nossas atitudes, né? A gente começa a fazer isso sem peso, de uma forma leve, sabe? E é gostoso. E a próxima vez que quem tiver interesse em participar, em ir, fala com a pastora, com o pastor. Amém? Só isso? Amém. É uma oportunidade de derramar aquilo que a gente tem bastante na vida daqueles que não têm nada. Eu queria também trazer um aviso para vocês. Nós vamos ter um seminário no dia 7 de junho, é um sábado, que vai falar sobre inclusão, abordando a questão do autismo. E esse seminário é aberto a líderes de igreja e líderes e professores do Ministério Infantil. Então, eu vou passar para vocês do Ministério Infantil, os professores e líderes, para que vocês façam a inscrição, não tem custo algum, mas é para nos trazer entendimento sobre como agirmos, como cuidarmos, como nos posicionarmos diante das crianças que estão com necessidade, né? A gente vê, antes era um caso, a gente ouvia falar, depois um caso perto, depois um caso na escola, agora já tem um caso em cada sala, às vezes 2 ou mais casos em cada sala. Então, a gente vê as doenças desse tempo chegando na nossa sociedade e a gente precisa estar preparado para receber essas pessoas e elas também esperam encontrar o amor de Jesus. E através da nossa vida, através da minha vida e da sua vida, que os necessitados conhecem a Cristo, né? Seja necessitado na saúde, nas condições emocionais, neurológicas, psicológicas, físicas, financeiras, são tantas as necessidades que a gente não sabe nem dimensionar, mas que em todas elas a gente seja capacitado no Senhor para dar o alimento que as pessoas precisam e elas possam encontrar Jesus através da minha vida e da sua vida, amém? Então depois eu vou passar isso para vocês façam a inscrição. Meu amor? As crianças. Amém? Estenda sua mão para cá. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de semear nestas crianças, Pai, nestas sementes, Pai, que são colocadas no coração de cada uma delas, que elas possam germinar, Pai, e ao crescer, elas possam se lembrar de tudo, Pai, que foi ensinado a elas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quem vai? Eita! Gente, eu quero fazer um convite a vocês para vir na quarta-feira, para a gente estudar. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e tem sido bênção. E a gente fica sabendo de cada coisa tão legal da vida dos outros. Cadê o Mário? Ó o Mário. Olha, Ana, a gente ficou sabendo do Mário, viu, Ana? O Mário contou cada uma. Eu fiquei sabendo que a Mari jogava sinuca. Aí depois eu fui entender que ela estava num bar de sinuca. Mas eu fiquei imaginando assim, imagina a Mari jogando sinuca. Bola 3 na caçapa do canto. Bola 4, repique na 5. Sabe, a gente vê a transformação que Deus fez em nossas vidas. E ali a gente pode contemplar o que Deus tem feito, o que Ele faz e o que Ele vai fazer. A gente começou a ver e todos nós vimos que a gente teve um passado estranho, longe do Senhor e com atividades extracurriculares, né? Se você um dia for conversar com a pastora, ela vai te contar que ela jogava truco na faculdade e não tinha ninguém que ganhava dela, né? E ela batia na mesa e... enfim. Mas são fases.
São fases que a gente vai passando e Deus vai modificando, vai transformando e vai colocando em nossas vidas coisas novas. Então eu quero te incentivar de você vir na quarta-feira às 8 horas. Nós estamos com um grupinho aí de 10, 12 pessoas estudando Apocalipse, mas eu quero te incentivar a vir também. E na verdade, por que eu falei disso? Porque o tema de hoje é ser ou não ser. E essa é uma frase célebre de uma tragédia de Hamlet, de William Shakespeare, que Hamlet profere no monólogo que ele faz, né? Shakespeare era um anglicano, um cristão anglicano, nasceu na Inglaterra e escreveu muitas coisas, inclusive peças de teatro. E ele faz um dilema, né, da sua existência. Ele fala, ser ou não ser, eis a questão. E aí a turma sempre vê ele com uma caveira na mão, né, com um crânio na mão, e fazendo essa pergunta, ser ou não ser, eis a questão. E ele questiona entre a vida e a morte, a ação e a inação, a natureza da existência humana, e nesse momento ele começa a trazer alguns pensamentos para nós. E essa frase em inglês, que é to be or not to be, né? That is the question, é um dos momentos mais famosos e emblemáticos dessa peça, dessa liturgia, dessa literatura mundial. E ela reflete a angústia de Hamlet diante da dificuldade que ele estava enfrentando, que era a morte do seu pai, e naquele momento o casamento da sua mãe com seu tio. Olha só, então ele estava num dilema de algo complicado para a vida dele. E a questão de Hamlet se coloca ainda mais assim sobre... Ele tinha que tomar uma decisão entre... É mais nobre suportar as adversidades da vida ou lutar contra elas, mesmo que isso significasse a morte. E a frase questiona uma natureza da vida, da morte e da existência humana. E quando ele fala sobre isso, ser ou não ser, eis a questão, ela se tornou uma expressão popular que é usada para refletir sobre decisões importantes que a vida traz diante de nós. As necessidades de agir ou não em fase de determinadas situações, e ela continua sendo um tema de reflexão e discussão em diversas áreas ainda. Literatura, filosofia, psicologia, psicoterapia. E são várias as decisões que a gente tem que tomar no dia a dia, né? Durante a nossa vida, nós tomamos algumas decisões que vão impactar no nosso futuro. E algumas decisões nós nem tomamos parte, mas que também impactam na nossa vida. Então, uma das decisões que a gente tem é o seu nome. Qual é o seu nome? Você escolheu o seu nome? Se você pudesse mudar o seu nome, você mudaria o seu nome? E acontecem coisas divertidas, coisas trágicas, né? Pessoas que de repente você começa a conversar com ela e ela tem um nome lá no meio que você nem sabe que tem. Então, eu falo, meu nome é uma coisa meio atípica, né? Roberto Fernando. Da onde que foi tirar esses dois nomes para colocar? O meu irmão chama Paulo Rodolfo, né? Então, quer dizer assim, são coisas que a gente não define se vai ser nosso ou não. O dia que eu nasci, não fui eu que defini, né? São algumas circunstâncias da natureza que isso já é um milagre pré-determinado por Deus, que vão acontecendo. Então, na lua cheia, o hospital fica lotado, ou se a mãe vai fazer uma cesárea, é ela que escolhe o dia que vai nascer, mas você não toma parte nisso. No seu crescimento dentro do útero da sua mãe, você não toma decisão se o seu dedo vai ser longo ou não, se você vai ser gordinho, magrinho, qual é a configuração que você vai ter, etc, etc. Então, nós tomamos também algumas decisões que aí sim impactam no nosso futuro e na nossa vida pessoal. Com quem você vai casar? Quem você namorou? Qual a faculdade que você vai fazer, se você vai estudar ou se você não vai, né?
E essa questão do ser ou não ser, ela está em todo tempo, em toda parte nas nossas vidas. Ser ou não ser um estudante de medicina, ser ou não ser um estudante de estética, ser ou não ser um profissional da área de qualquer que seja ela, mas essas decisões vão sendo tomadas na nossa vida de acordo com as experiências que você tem passado, com aquilo que você tem vivido, naquilo que você tem aprendido com seus pais, com seus avós, no dia a dia na escola. A influência dos pais numa decisão de ser ou não ser algo é muito forte, né? Alguns pais que seguem algumas profissões querem que seus filhos continuem naquilo. Mas será que o filho quer continuar naquela situação, naquela profissão que o pai tem? Nós estávamos outro dia conversando com uma pessoa, ele é dentista, e a filha não quis ser dentista. Ninguém quer ser dentista, e ele tem uma clientela onde a esposa e o marido são dentistas, tem um consultório enorme, com muitos clientes, mas nenhum dos filhos quer ser dentista. E aí, ser ou não ser o quê? Qual é a posição que você se coloca numa situação dessa? Ser paciente e aguardar com que o seu filho decida o que ele quer? Ou você vai tomar partido naquilo que você quer que ele seja? E se você toma partido naquilo que ele quer que ele seja, ele vai ser feliz? Estava assistindo um filme com a pastora ontem sobre os Thunderbirds, que é um grupo de aviação acrobática que tem nos Estados Unidos. São os melhores pilotos de caça do mundo. E um deles, ele queria ser astronauta. E quando chamaram ele para ser o número 1 dos Thunderbirds, ele chegou e falou assim, olha, eu vou abrir mão do meu sonho, porque ele falava para a namorada, falava para o pai, falava para a mãe que ia ser astronauta, todo mundo ria dele, e ele conseguiu chegar na NASA e fazer parte de um grupo seleto de pessoas. De 16 mil pessoas, foi reduzido para 40 para uma seleção, e ele estava nesse meio, e de repente ele precisa ir para casa e escrever um e-mail pedindo para ser dispensado porque ele ia entrar em outro grupo que ele queria. E ali ele se realizou. Agora, ser ou não ser realizado naquilo que você desistiu ou naquilo que você decidiu ser? O pastor falou assim, eu facilmente seria uma dessas pessoas que dirigia a caça. E ela me perguntou assim, será que eu estou dentro do meu propósito? Se eu tenho essa vontade de estar ali, mas eu sou outra coisa hoje, será que eu segui o rumo certo da minha vida? E a resposta é muito simples. O que Deus tem confirmado no seu coração e o que você é hoje, você tem feito com excelência? Você tem trazido frutos? Então quer dizer que sim, né? Às vezes a gente olha para uma profissão, ou para alguma situação, ou para algum trabalho, e você almeja aquilo, por quê? Porque aquilo lá te traz status, você está entre os melhores do mundo, você é isso, você é aquilo, mas talvez aquilo não seja a sua natureza para ser feita. Você gosta de ação, você gosta de emoção, você gosta de detalhes, mas talvez aquilo não seja a ação direta que vai te satisfazer e te preencher por inteiro. E o mundo traz oportunidades de todos os lados, né? E nessa questão de você ser ou não ser, a gente tem que começar a criar algumas confianças dentro de nós. E essas confianças também vêm de quem você foi, de como você foi tratado, de quem você viveu, com quem você viveu. Se você tem uma figura paterna forte na sua casa ou materna, tudo isso vão tomar decisões na sua vida que, às vezes, lá na frente, você precisa se abster de algumas delas para poder ter um convívio legal com as pessoas. Mas olha só o que diz 2 Coríntios, no capítulo 3, versos 4 e 6. Abra sua Bíblia aí. Segunda Coríntios 3, versos 4 a 6. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Agora, nós só podemos reivindicar isso se nós tivermos tomado uma decisão de ser ou não ser um cristão. De ser ou não ser um seguidor de Cristo. E essas decisões são colocadas diante da nossa vida várias vezes. E como é que você tem respondido a elas? Sabe, eu tive muita confusão na minha época de conversão. Eu era espírita, eu frequentava centro espírita, eu fazia muitas outras coisas, e quando eu comecei a decidir ou a definir aquilo que poderia ser a minha religião, porque eu tomava isso como religião e não como modo de vida, eu comecei a me questionar em ser ou não ser um espírita, ou ser ou não ser um cristão, mas como ser um cristão ou como ser um espírita? Qual isso interfere na sua vida moral e ética e o que isso influencia na sua vida espiritual? E aí eu comecei a ver algo diferente, porque todas as religiões que eu seguia, elas falavam sobre a Bíblia. Falavam sobre o Novo Testamento, sobre um Jesus que veio. Uns acreditam que Jesus foi um espírito evoluído que passou pela terra. Outros acreditam que Jesus é apenas o Messias, ou que não é o Messias. E outros acreditam que ele é o carregador mesmo da nova aliança. E nessa confusão de mente de ser ou não ser, ou o que ser, eu comecei a ler a Bíblia e foi por ela que eu comecei a me definir naquilo que eu queria. Então eu comecei lendo e os mandamentos já vieram falando, olha, não prestarás culto a imagem nenhuma, não farás imagem nem do que está sobre a terra, nem debaixo da terra, nem sobre o céu. E aí eu falei assim, bom, então eu preciso eliminar essa parte, porque eu fui batizado na igreja católica quando pequeno, eu estudei no Marista, e a minha primeira comunhão foi lá, e eu lembro que muitas vezes eu ia lá tinha uma capela, e eu ia lá na capela e me ajoelhava diante daquelas imagens, como se, para poder passar de ano, para poder arrumar uma namorada, para poder me dar bem. E veio, né? Não, para você... Enfim, cada um tinha, na sua infância, tinha aqueles momentos de reflexão de todo adolescente ou aborrecente, que você tem um questionamento dentro de você do que você vai ser, do que você vai fazer, que você não se dá bem com ninguém, você se dá bem com todo mundo, você precisa mudar para se dar bem com alguém, você precisa fazer algumas coisas que você não gosta para poder entrar no clã da outra pessoa, naquele grupo de pessoas, e tudo isso vai influenciando no que você vai ser no futuro. Mas, sabe, às vezes eu fico pensando, e se eu tivesse recebido uma instrução desde pequenino, como essas crianças estão tendo, será que eu teria tantas dúvidas? Ou eu passaria por tantos questionamentos na minha vida? Ou será que eu passaria por tantos aborrecimentos? Ou com tantas indecisões? Ou me transformando em algo que Deus não preparou para eu ser, para poder ser aceito por uma sociedade? Sabe, isso foi tomando conta, e então eu falei assim, bom, então eu não posso ser católico ou prestar imagens a imagens, prestar culto a imagens, nem pedir nada para elas, porque há só um intermediador entre o céu e a terra, e ele é Cristo Jesus. E aí eu fui lendo e lá fala, não consultará mortos, nem espíritos. E aí eu falei assim, a vida inteira praticamente eu consultava os mortos e na minha mente eu libertava eles de uma prisão territorial ou de algo que aconteceu na vida dele, que o espírito dele ficou preso na terra. E depois a gente vai entender que isso são manipulações do mundo espiritual para poder te levar em algum lugar. E nessa hora a confusão aumenta, porque quando você está de um lado, você tem certos poderes que te engrandecem ou te deixam satisfeitos, onde você conversava com uma pessoa que estava lá e recebe um espírito e você consegue tirar aquele espírito daquela pessoa e você consegue ou libertar aquele espírito que estava vagando há muito tempo pela terra. Mas a Bíblia estava falando que não podia.
E aí eu falei assim, como é que vem uma contradição tão grande? A gente lê a Bíblia na abertura do culto espírita, da sessão espírita, mas ela não enxerga essas coisas que o Senhor tem me mostrado hoje. E eu peguei e falei assim, então eu não posso ser espírita. E eu estava começando a ir numa igreja evangélica lá em São Paulo, junto com a Berta, que me levou. E nesse momento eu comecei a ler cada vez mais, e não serás hipócritas, e eu vejo que a gente tem uma hipocrisia dentro da gente mesmo, em todas as coisas, e a gente começava a ver escândalos de pastores, e disso, e de padres, e de todo mundo, e o João de Deus, e o outro. Então, a hipocrisia estava em todas as religiões. Foi aí que eu entendi que religião não te leva a lugar nenhum, mas uma convivência de ser ou não de Cristo, de pertencer ou não, a ter ou não uma vida eterna, isso aqui ia te trazer uma transformação. Então, quando me perguntavam sobre qual era a minha religião, eu tinha dúvidas de falar o que eu era. Eu teve momentos que eu falava que eu era católico apostólico romano, tinha época que eu falava que eu era espírita, outros dias eu falava que eu era católico não praticante, depois eu falei que eu era evangélico, depois era protestante, depois era crente, e a gente já não sabe mais o que a gente é. E nessa vida a gente fica confuso com tantas informações que vêm, com tantas coisas que são entregues dentro de nós, e eu começo a perceber que essa capacidade de raciocínio, se a gente não tiver um norte para poder seguir, algo sólido que vem dentro de você te transformando, você não vai a lugar nenhum. Foi aí que então eu falei, bom, eu preciso decidir não por uma religião, mas por um estilo de vida. E aí eu começava a ver de que as pessoas começavam a falar assim, não, porque, olha, você não pode ir em tal lugar porque crente não frequenta tal lugar. Você não pode fazer tal coisa porque crente não faz tal coisa. E aí eu falei assim, peraí, mas o crente não é um ser humano que está habitando em todos os lugares? E se eu frequentava aqueles lugares e hoje Cristo me alcançou, por que eu não posso mais voltar lá e trazer outras pessoas para Cristo? Então havia uma proibição de lugares, de fazeres, de um monte de coisa que te limitavam a ser um chato. Então você não ia mais em festa porque tinha bebida alcoólica, você não ia mais não sei o que lá porque tinha não sei o que, você não podia mais fazer isso porque não tinha mais não sei o que lá. E assim a gente começa a entrar numa bolha que a gente não alcança mais ninguém, a não ser como pescar num aquário. E aí você vai estudar os evangelhos e você vê Cristo frequentando todos esses lugares, mas de uma forma diferente. Ser ou não ser a salvação para aqueles que são necessitados. Ser ou não ser a solução para aqueles que estão enfermos. Ser ou não ser a solução para aqueles que estão cativos. Ser ou não ser a solução para aqueles que estão mortos e precisam ressurgir em Cristo Jesus, através do batismo. Morrer para o mundo e ressurgir para uma vida nova. E aí eu falei assim, gente, a gente não pode ser chato. A gente não pode ser um crente que não frequenta os lugares porque tem isso ou tem aquilo. Mas você precisa ir nesses lugares e levar uma transformação, porque senão as más companhias corrompem você de novo. Então, quando você entende que você é luz e sal da terra, luz do mundo, você começa a frequentar esses lugares, mas transformando-os para Cristo Jesus. Então, existem situações complicadas em nossas vidas que a gente precisa tomar decisões. Não seguir uma religião, mas seguir um Cristo que te traz uma liberdade para você agir em todos os lugares, mas sendo luz do mundo e sal da terra. E com isso, a gente fica olhando para as coisas que nos desgastam às vezes, de certa forma, e você fica mais desgastado ainda. Então, ser ou não ser aquela pessoa que vai trazer a solução? Ser ou não ser aquela pessoa que traz uma transformação no seu meio? E isso eu estou dizendo para todas as áreas da nossa vida. Ser ou não ser o melhor empresário do seu ramo?
Ser ou não ser a pessoa que vai ser mudança na sua família? Ser ou não ser aquela pessoa que anda por todos os lados só fazendo bem? E quando Paulo passava, ou João passava, ele falava assim, eis ali um servo de Deus. Quando Elias passava, eis ali um servo de Deus. Sabe, a ponto de nós chegarmos e falar assim, ali está o Arnaldo, eis um servo de Deus. Ali está o Will, eis um servo de Deus. Ali está a Mari, eis uma serva de Deus, nas suas atividades do dia a dia, sendo um servo de Deus, reconhecido pelo mundo, porque o mundo espera isso. O mundo espera que nós, que somos ou nos chamamos de cristãos, possamos revelar aquilo que está em nós. Mas o que está em nós verdadeiramente? Uma religiosidade ou Cristo vivo? Uma religião ou um estilo de vida? O que é que está dentro de cada um de nós hoje? O que somos? Se você se fizer essa pergunta, o que é que eu sou? Como eu me denomino? Para onde eu vou, as pessoas me chamam de quê? As pessoas querem estar com você ou não querem estar por você? Agora, querem estar por você porque você é divertido, porque você é despojado, porque você tem uma boa vida, ou elas querem estar com você porque quando fala, você transmite uma paz que excede todo o entendimento, que você tem uma alegria espontânea que sai de dentro do seu coração? Por que as pessoas querem andar com você? Ou você é aquele chato que critica todas as coisas? Teve uma época que, eu não vou falar o nome, mas uma filha minha falava que reclamava de tudo, né? Então, ela reclamava de tudo e todos, a gente pedia peixe, todos os peixes vinham sem espinho. Qual que vinha com espinho? O prato dela vinha com espinho. Era incrível, parece que o mundo conspirava a favor das reclamações dela. É assim. Já chegou a trocar o prato comigo e a hora que ela começou a comer, tinha espinho. Deus me livrou, tá vendo? O espinho era para cair para mim. Agora, aonde nós vamos? Nós refletimos quem? Aonde você está indo, você reflete quem? A religiosidade de vir no domingo, de vir na quarta, de tomar ceia. A religiosidade de bater no peito e dizer que é cristão ou evangélico. E aí a gente começa a perceber que Cristo nunca perguntou para ninguém de que religião que você é para poder te libertar. Você via Jesus chegar assim, ó, vem cá, que religião que você é? Então eu não posso fazer nada por você. Cristo não fazia isso. Ele vinha para trazer uma transformação a quem quer que seja. Porque senão ele começaria a ser já seletista, fazendo acepção de pessoas. E não é isso. Sabe, eu ouço algumas pessoas falarem assim, eu só vou trabalhar para evangélico, eu só vou atender um público assim, moda evangélica. Sabe, a gente começa a criar uns segmentos tão caretas que afastam as pessoas da gente. Uma loja de roupa de mulheres que deveria ser um lugar de evangelismo tremendo, ela vai vender só para evangélico. Uma maquiadora só faz maquiagem evangélica. Sabe, a gente começa a segmentar as nossas vidas e a gente começa a limitar a gente mesmo. E Deus quer te usar em todos os lugares, para todas as pessoas. Por isso a tua confiança não pode estar na tua força, na tua inteligência, na tua criatividade, mas tem que estar em Deus, no Espírito que vivifica cada um de nós. É Ele que vai nos dar direção. Eu fico abismado quando Paulo narra sobre as suas cartas que ele queria ir para um lugar, mas a Bíblia diz assim, mas eu fui impelido pelo Espírito Santo de Deus para ir pregar em tal lugar. E ele obedece. Não pela razão
racional dele, de que não, eu preciso ir lá porque lá ninguém ouviu de Cristo, então é lá que eu tenho que ir. Mas o Espírito não te chamou para ir lá. E aí, ser ou não ser obediente ao Espírito Santo? Quantas vezes você foi obediente ao Espírito Santo? E quantas vezes você foi desobediente ao Espírito Santo? Quantas vezes você fez o que Deus te pediu? Ou procrastinou para fazer aquilo que Deus te pediu? Sabe, nós procrastinarmos o que Deus pede para a gente fazer é procrastinar que a bênção possa chegar em nós. Ou seja, nós demoramos mais para fazer, a bênção demora mais para vir. Sabe, nessa liberdade, nós não temos uma religião, eu quero que você entenda isso. Nós temos um estilo de vida que nos leva à vida eterna. Nós temos um Espírito Santo que habita dentro de nós, que vai nos transformar, não sermos religiosos, mas sim livres para adorar aquele que nos amou primeiro. Foi o versículo que a pastora leu no princípio, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha uma vida eterna. Ser ou não ser o sacrifício para trazer a salvação ao mundo? Sabe, Jesus passou por esse questionamento. Quando Jesus estava no Getsemane, e ele começa a dizer, se possível, afasta de mim esse cálice. Essa primeira frase, ele está falando, eu vou ser ou não ser, ele falando para ele mesmo, ser ou não ser o cordeiro que vai ser entregue. Passar ou não passar pelo sofrimento, pela humilhação, pela prisão, pela morte. Mas logo em seguida ele já começa a tomar conta da sua capacidade espiritual de entender o propósito da vida dele. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Ele conversando com o Pai. Pai, eu não quero ir para lá, mas se é da tua vontade, eu vou. E essa frase, se possível, afasta de mim esse cálice, é algo que traz uma decisão importantíssima que nos alcançou hoje. Talvez algumas decisões que você tome alcancem seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Essa decisão alcançou mais de 2.000 anos de geração em geração. Dele se entregar por cada um de nós para ser crucificado e ter essa grande angústia, passar por tudo que ele passou, para que ele pudesse ser oferecido como oferta viva pelos nossos pecados. Ele se ofereceu por todas as vezes que a gente optou por ser ou não ser de Cristo. Ele se entregou por todas as vezes que nós decidimos escolher a morte ou a maldição. Ele se entregou por todas as vezes que nós erramos. Ele se entregou por todas as vezes que nós pecamos. E ele se entregou por todas as vezes que nós decidimos não seguir quem era Cristo. Agora, também é uma opção sua ser ou não ser merecedor ou procurar esse sangue vertido na cruz para pagar os pecados da sua vida. Cabe a cada um de nós tomarmos a decisão de ser abençoados ou não sermos abençoados. Agora, se tudo o que você passou pela vida te levou a um momento de você não acreditar que existe um Deus, de acreditar que é pura ciência, de acreditar que tudo isso é mero acaso, eu acho que é uma mente muito pequena para você achar que você é um monte de carne, osso e músculo
e que não tem objetivo nenhum de vida para se fazer. Agora, quem coloca essa decisão de quem você vai ser na sua vida? Ou qual é o passo que você vai tomar? Essa é a capacidade de entendimento que Deus nos deu. Uma consciência primitiva. De nós podermos pensar do que é bom ou não para nós. Porque o ser humano é egoísta. A primeira coisa que ele pensa é no bem pessoal. Quando ele muda esse tipo de pensamento, não, primeiro é o bem coletivo, aí ele está fazendo o que Cristo fez. Eu abro mão de passar a vida aqui na terra como um rei, com poderes, fazendo o que quiser, para que eles possam ter a vida eterna. Quando a gente começa a pensar desse jeito, a gente está indo para o caminho certo. Mas, normalmente, o pensamento primitivo do ser humano é exatamente egoísta. Eu. Então, nesse pensamento egoísta, ele tem que tomar uma decisão, se ele quer ou não quer. Reivindicar de Cristo e ser co-herdeiro dele com todas as coisas. E quando a gente começa a pôr na balança algumas situações, se você pensar muito bem, você vai falar assim, bom, eu tenho aqui na Terra 80, 90, acho que a pessoa mais velha sobre a Terra deve ter uns 120 anos. Mas já tivemos pessoas com 998 anos. 800 anos, 500 anos. Mas você prefere viver a vida como você quer durante esse curto período ou ter uma vida eterna, cheia de graça, de glória e de prazer de estar na presença do Senhor? Raciocínio lógico. É óbvio que você vai pensar num futuro. Então, por essa racionalidade primitiva, eu já poderia estar escolhendo que aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador me traria um benefício lá na frente. Agora, se eu tomo uma decisão pensando nos meus benefícios, a Bíblia também fala o seguinte, olha, ele orou, ele expulsou demônios, ele fez um monte de coisa legal, mas eu não tenho parte com ele. Porque na realidade, a essência de Cristo não é o benefício próprio nosso, mas é o benefício coletivo para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Ele fala, ide, pregai o evangelho a toda criatura, em todas as partes do mundo. Aquilo que você aprendeu não retém para você, mostra para as outras pessoas o quão importante é. Agora, procure mostrar para ela o quanto ela é importante para Deus, a ponto que Deus mandou o seu filho. Procure para ela raciocinar nas decisões erradas que ela fez, o que foram as consequências. Nós temos que levar as pessoas a raciocinarem o que é essa entrega de Cristo no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, para se entregar por um de nós. O cálice, no contexto bíblico, é uma metáfora do sofrimento que Jesus ia passar. Mas também é o cálice da nova aliança que foi entregue para nós. E nessa nova aliança, que ele nos pede para fazer em memória dele, ele traz à tona algo muito importante. Existia uma velha aliança, assim como existia um velho Roberto Fernando antes de aceitar Cristo e aceitar essa nova aliança. Agora, nessa nova aliança, nós somos capazes de multiplicar as nossas inteligências, sabedorias, benevolências, amor, fé. E a fé não depende de religião que você segue. A fé é algo individual que não se mede e não tem religião. A fé é aquilo que move você nas coisas que você não vê, mas que projetam-se como realidade lá na frente. Agora, algo muito importante sobre a fé. Tudo que pedires em meu nome,
o meu Pai que está no céu vos concederá. Se você não acredita que Deus vai te conceder, você não precisa pedir. Porque aí você não tem fé. E se você pede, não acreditando que é Deus que vai te dar, também não é fé. Então, essa evolução da fé vem no dia a dia. De você ouvir a voz do Espírito Santo, de você ler a Bíblia, de você seguir o caminho que está fluindo, de você ouvir quando Ele manda você parar e te impelir de ir em alguns lugares e te mandar para outros lugares. E nessa oração que Jesus fez, Ele pediu que, se fosse possível, para passar toda aquela tentação, mas que fosse afastado tudo aquilo dele, mas que também Ele expressou a vontade de que, se fosse feita a vontade de Deus para a vida dele, estava tudo bem. Ele não se importaria com mais nada, porque ele sabia qual era o propósito da vida dele. Eu não sei se você já pediu para ser liberto de algum sofrimento. Eu já. Mas que seja feita a vontade de Deus. Se eu preciso passar por aquilo para poder crescer, para poder aprender, que eu passe. Mas se for possível, Ele vai te afastar. É por isso que a gente pede nas orações: Pai, tira toda pedra de tropeço que possa aparecer durante a semana para nós. Mas se for essa pedra para o meu crescimento espiritual, para poder entender algumas coisas que eu tenho feito errado, que ela fique lá, que seja feita a vontade dele. Mas eu peço. Como todo filho, peça ao Pai. E Ele pode te dar ou não. Mas Ele continua sendo Deus. Ele continua na sua soberania. E aí, quando a gente fala de ser ou não ser, que era o combate que Hamlet estava tendo entre fazer a parte nobre ou aguentar o sofrimento e discutir essa morte toda, eu vejo que a gente pode nos refletir a esse momento de Romanos 6:1, que fala o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Esse era o questionamento de Hamlet. Sabe, algumas coisas precisam morrer nas nossas vidas para nascerem coisas novas. A semente, para poder brotar, ela precisa morrer. Ela é enterrada num lugar abafado, úmido, escuro. Ali ela morre e começa a germinar. E nessa germinação, se for um milho, dá 1 milhão de grãos a mais. Mas é preciso morrer para viver coisas novas. E aí que eu entendi que quando eu abro mão de ir em alguns lugares ou de fazer algumas coisas, isso não é sofrimento ou não me traz tristeza, porque eu estou vivendo coisas novas em Cristo Jesus. Eu já dei um testemunho aqui um tempo atrás. Nós estávamos nos mesmos lugares, com o mesmo número de pessoas. Um grupo de jovens que seguiam a Cristo e um grupo de jovens que não conheciam a Cristo. E naquele momento eu via que o prazer de estar em Cristo era muito maior, sem ter os artifícios de bebidas ou de drogas para ser feliz, para ser alegre, e que você podia viver muito mais intensivamente a alegria de estar em Cristo do que não ter conhecido. Então, nesse momento, quando ele fala sobre essa questão, se vamos ou não permanecer no pecado porque existe a graça, lógico que não. Óbvio que não. Ou você ignora que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados para a sua morte, para a morte desse pecado que nos contamina, nos acusa, porque esse pecado que nós temos carregado todo esse tempo é o que dá a licença para o diabo poder te acusar e pôr o dedo na sua cara. Isso é que dá liberdade para a ação do maligno estar em você. A Bíblia fala assim que maldição sem causa não encontra pouso. Então isso quer dizer o seguinte:
pode fazer a mandinga que quiser, pode fazer a macumba que quiser, pode fazer o que quiser. Você não vai ser contaminado por ela, porque existe algo que você já entregou para Cristo Jesus, que foi o teu pecado. E esse sangue vertido na cruz do Calvário é que nos liberta de toda maldição, de todo pecado, de toda acusação do inimigo. Mas nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Nós precisamos, de verdade, dizer: Senhor, Senhor. Porque é um questionamento de Cristo. Por que me chamas de Senhor, Senhor, se você não faz o que eu te peço? Sabe, essa reflexão de ser ou não ser é algo importante para as nossas vidas, para todas as áreas da sua vida. Ser ou não ser? Faça essa pergunta quando você se deparar com algo. E lembre-se de que a confiança que nós temos que ter está no nosso Senhor Jesus Cristo. Em mais ninguém. Eu não sei se você tem decisões para serem tomadas essa semana. Se você precisa de uma orientação mais assertiva naquilo que você vai tomar de decisão. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que pode te orientar para que você tome a melhor decisão da sua vida. Sem precisar lá na frente você olhar para trás e questionar se você tomou ou não a decisão certa.